Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Jordana, oraculista do canal, e hoje eu vou trazer aqui para vocês uma mensagem geral, então não vai ressoar com todo mundo. Se este for o seu caso, só libera para o universo. Você pode marcar uma consulta particular na sua energia, tá? Se você se sentir à vontade, o meu contato vai estar na descrição do vídeo, ok? Mas vamos ver aqui o que a espiritualidade quer nos dizer hoje. Ok. Temos aqui um 8 de copas, com certeza a torre. E o carro, olha só que legal, gente, essa leitura tá maravilhosa, tá? Aqui vem me dizendo o seguinte, vamos ver aqui por baixo do baralho, sim, com certeza, um rei de copas. É o seguinte, pessoal, existe alguma situação, alguma pessoa, algum sentimento, algo que você está muito apegado, relacionado a acontecimentos passados ou até mesmo a recentes, mas que você não consegue se desligar disso. E é algo que está te segurando, te travando a vida muito. E você não se dá conta disso, tá? A espiritualidade está te dizendo que, mesmo que exista esse apego emocional da sua parte, essa intensidade, né, de sentimentos com relação a isso, você precisa deixar isso ir, você precisa se desapegar do seu passado. Visto que vocês estão com muita dificuldade aqui para fazer isso, a espiritualidade está dizendo que vai acontecer aí, ou já está acontecendo para alguns de vocês, uma torre. O que isso quer dizer? Isso significa que muitas coisas cairão por terra, principalmente formas de pensar que vocês tenham. Alguns pensamentos repetitivos, algumas limitações, alguns obstáculos que vocês mesmos vêm colocando, né, no seu caminho, através da sua forma de pensar, eles cairão por terra. Então, muito daquilo que vocês acreditam piamente, que tem que ser dessa maneira, por exemplo, se for um relacionamento, eu nunca mais vou encontrar uma pessoa assim na minha vida, ou aquele amor que não deu certo, por que não deu certo? Se for uma questão de trabalho também, tá? Adaptem aí para sua realidade. O fato é que essa forma de pensar de vocês vai cair por terra, tá? Geralmente os acontecimentos que a torre nos traz, eles nos pegam de surpresa. Então pode ser um acontecimento, uma separação, uma finalização, algo que acontece e que dá aquela chacoalhada, tira vocês do prumo, né, e faz vocês repensarem as coisas. E através disso, vocês vão ter que fazer uma escolha muito importante. O carro, ele nos pede isso, tomar as rédeas da sua própria vida, escolher aquilo que você quer e ir na direção disso com muita determinação, com muita força, muita intensidade, movimentar-se em direção. Então é mais ou menos assim, pessoal. O que eu sinto aqui é que vocês estão insatisfeitos com alguma coisa ou alguma situação, alguma pessoa na vida de vocês, mas vocês até então não estavam de fato fazendo algo, tendo uma ação para encerrar isso, para mudar isso, né? E o que eles estão dizendo aqui é que chegou a hora, sim, de vocês darem esse passo. Aqui o Rei de Copas, ele é aquela pessoa que domina os seus sentimentos, não é o sentimento que o domina. Então, por exemplo, eu estou muito ligada afetivamente nessa situação, nesse emprego, né? Eu tenho muito medo de sair desse emprego, de tentar outra coisa, de estudar alguma coisa, de mudar de profissão, alguma coisa assim. Então ele fala o seguinte, esse medo não pode te dominar. Você precisa dominar esse medo. Se aquilo não está mais te fazendo bem, não está te fazendo evoluir e crescer de alguma forma, é chegada a hora de você se desvencilhar disso, tá? De você realmente deixar isso para o seu passado e seguir adiante. Se movimentar em direção daquilo que você realmente deseja. Porque senão, pessoal, vocês vão estar sempre parados. As coisas não vão progredir, né? Você vai estar insistindo numa coisa que não tem futuro para você. Ou que já cumpriu o seu papel na sua vida, né? E você precisa agora experienciar coisas novas, mas você se permite ainda ficar aí atracado, né, a essa situação. Então vocês precisam tomar uma
decisão, tá? A carta do carro, e ela vem trazendo uma mudança. A torre, ela geralmente ela denota uma coisa que está fora do seu alcance, tá? Então, assim, esse evento, essa situação, até mesmo esse acordar, vai acontecer na sua vida, tá? Porque a espiritualidade está te trazendo isso. Então não é algo que você vai fazer planejado, tipo, ó, eu desejo uma mudança, então eu vou me programar para fazer essa mudança na minha vida. Não, a espiritualidade vai vir e vai trazer essa mudança para sua vida, tá? Então assim, às vezes no começo isso é um pouco assustador até mesmo, né, nos pegando de surpresa, mas será algo muito positivo para vocês. Olha aqui, a carta das nuvens, falando novamente sobre essas dúvidas, essas inseguranças, essas incertezas que vocês estão passando neste momento, né? Aqui me mostra que vocês têm muito medo do novo, do desconhecido, né? Porque geralmente quando o tempo está muito nublado, nós não conseguimos enxergar muito à frente, né? Somente o que está ali de imediato. E vocês só estão vendo a situação aqui e agora, vocês não estão conseguindo ter uma visão mais ampla dessa situação. Ou do desconhecido, né? Do que poderia ser se vocês mudassem, tomassem essa atitude, né? De tomar outro rumo mesmo na vida de vocês. Uau! A torre no baralho cigano. Junto aqui, né? Na mesma linha da torre do tarô. Só que elas têm uma conotação um pouco diferente aqui, tá? Aqui a torre do baralho cigano, ela tá me dizendo claramente que vocês estão de fato aprisionados, e este aprisionamento mental de vocês acaba erguendo barreiras tão grandes ao seu redor ali, que impede que coisas boas, pessoas boas entrem na sua vida. Então é como se você fosse aquela princesa, independente se você for homem ou mulher, tá? É aquela princesa presa na torre do castelo e que não conhece o mundo lá fora. Não tem a oportunidade de explorar coisas novas, né, lá fora. Então, tá na hora de você sair dessa torre, sair do seu castelinho interior. E é por isso que a espiritualidade, ela vai te dar esse empurrão através da torre desmoronando. Então essas barreiras que você ergueu, muito grandes ao seu redor, inicialmente elas te serviram como uma proteção. Foram positivas, mas já está na hora de você ultrapassá-las, né? Tanto que nós temos aqui agora a carta da Lua, mostrando que os seus medos, eles não são infundados. Você tem razão para ter esse medo, né? Porque você já passou por coisas, por situações difíceis, você já teve decepções, o seu emocional, né? Ele te liga aquele alerta, né? Quando você tenta fazer algo novo, vem aquele alerta e fala assim, olha, já não deu certo uma vez, olha, não sei o quê, e começa a te colocar essas dúvidas. Só que a Lua no baralho cigano, ela fala da sua proteção espiritual. Então existe aqui uma orientação espiritual, né? Os seus guias, seus mentores estão muito próximos de você. E eles estão vindo ao seu auxílio, né? Por isso da torre. É eles que estão trazendo a torre, lembra que eu falei? Então eles estão trazendo essa mudança necessária para a sua vida, né? E se vocês observarem nesta carta aqui da Lua, nós temos um relógio. Então, assim como a Lua tem as suas fases, a vida também tem o seu ciclo, né? A sua fase. E a fase que você tinha de permanecer nessa situação já se encerrou. Agora está na hora de você sair dela e iniciar uma nova fase, tá? Então, agora vocês precisam olhar para a vida de vocês por um outro ângulo e confiar muito na espiritualidade, porque quem vibra na energia aqui da Lua é uma pessoa muito intuitiva, é uma pessoa muito conectada com o mundo espiritual, com a ancestralidade, inclusive. Então, mostrando aqui que vocês são pessoas muito sensíveis. E vocês precisam utilizar essa sensibilidade, essa sensitividade até mesmo a favor de vocês. Vejam só o que nós temos aqui por baixo do baralho. A cigana ou a mulher. Independente se você for homem ou mulher, tá? Se você for mulher, obviamente está falando já da sua própria energia, né? Dessa questão que eu falei da intuição, da mulher, mas ela pede para você que age muito pelo emocional, para você agir de uma forma um pouco mais racional neste momento, tá? Não se deixar levar, como eu falei, pelos medos, pelas inseguranças, né? Do seu emocional apenas, tá? Para você racionalizar um pouco mais as suas decisões. Se você for homem,
Nós estamos falando aqui de homens que precisam se reconectar com a sua energia feminina. Todos nós temos ambas as energias. E precisamos que elas estejam sempre num equilíbrio, tá? Para você que é homem, provavelmente a sua energia feminina, ela está abaixo. Você está utilizando muito a energia masculina. Então você precisa equilibrar um pouco mais isso. Que é o quê? Ouvir mais a sua intuição. Ouvir mais o que o seu coração te pede. Tá, com relação a isso, porque lá no fundo você sabe o que deve ser feito. Então tá na hora de você ouvir. Eu não estou falando para agir emocionalmente, tá? É aquela coisa assim de agir sem pensar. Não, não é disso que eu estou falando. Mas nós temos que aprender a ouvir o nosso coração, ouvir a nossa voz interior para poder entender aquilo que vai nos satisfazer, aquilo que vai realmente nos fazer bem. Tá? Então aqui vocês têm a mulher e a lua juntas. Então o poder feminino de vocês, homens ou mulheres, é muito grande. Vocês são muito intuitivos. Vocês conseguem perceber coisas, detalhes que muita gente não consegue. Por causa dessa... Vocês têm uma comunicação, né, com o mundo espiritual muito boa. É como se vocês conseguissem ter acesso a esse mundo espiritual com muito mais facilidade do que outras pessoas. Mas vocês não estão utilizando isso a favor de vocês. Então aqui eles pedem, né, eles dizem que está na hora de vocês fazerem isso. Está na hora de começar a trabalhar a seu próprio favor. Né, utilizando aí tudo que vocês têm de ferramenta a seu favor, tá? Vamos ver aqui o que mais. Deixa eu só colocar essas cartinhas mais para cima um pouquinho. Vamos lá, vamos ver aqui o que mais que eles podem nos dizer hoje. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, não esqueça também de deixar o seu like, curtir, né, comentar também, é muito importante. Compartilhe com alguém que vocês acham que possa se beneficiar também por esta mensagem, ok? Vamos lá então. O que mais, espiritualidade? Opa, só um minutinho que eu vou pegar porque caiu no chão. Pensando em você, um pensamento amoroso, descoberta valiosa, olha só. Observem aqui como o sol brilha, né, nessa carta. Que é um contraste muito grande, é como se fosse esse sol aqui, ó, que tá vindo para levar essas nuvens embora. E um contraste com a lua, né, ele tá trazendo aí aquela clareza, aquela iluminação que vocês não estavam conseguindo ter, né, vocês não estavam conseguindo enxergar além daquilo que os seus olhos físicos podiam ver. Divindade do luar, vejam só, emoções reprimidas, cura e reflexão. A lua desempenha aí para vocês um papel muito importante, tá, na vida de vocês nesse momento. Fiquem muito atentos às fases da lua. Fim de inverno, recuperação, renascimento, resultado positivo. E por baixo do baralho nós temos, perfeito, né, o 9 de coração, que nos fala sobre as nossas realizações, né? Algo que vocês conseguem concretizar com muita harmonia e também reforça a questão da proteção espiritual que vocês têm. Então vamos lá. Aqui o que acontece, pessoal? Esse pensando em você, tá muito claro para mim que existe, como eu falei, uma proteção espiritual muito grande aí, né, cercando vocês. Mas ele também tá me falando que vocês precisam pensar muito em vocês. Né? Como eu disse há pouco, ouvir o nosso coração, ele nos ajuda a saber aquilo que nos faz felizes, aquilo que nos torna plenos, né? Com aquela sensação de plenitude, de completude na vida, tá? Então vocês precisam ouvir de fato os sussurros do seu coração. Pensar em você, se colocar em primeiro lugar. Isso vai atrair para os seus caminhos coisas mais, digamos assim, mais profundas, mais conectadas com vocês, numa mesma vibração, em sintonia, em sinergia com vocês, tá? E a partir do momento em que você começa a se olhar com mais carinho, com mais amor próprio, com mais cuidado, mais zelo com você mesmo, você faz uma descoberta muito valiosa, que é o quê? Você se autoconhecendo, você vai descobrir seus dons, né? Você vai descobrir qualidades que você tem, que você não imagina que tem. Inclusive o Rei de Copas fala muito também sobre isso, tá? O Rei de Copas é uma pessoa muito segura de si,
né? Ele sabe das suas qualidades, ele é uma pessoa muito virtuosa e sabe das suas qualidades. Então aqui está dizendo que vocês precisam olhar mais para si mesmos, com mais carinho, com mais atenção, para descobrir o que há de melhor em vocês. E essa divindade do luar, ela está me deixando muito claro também que vocês não estão enxergando suas emoções, como eu disse, e estão reprimindo. Então tem muito sentimento, muita dor, muita mágoa, muita angústia que vocês carregam dentro de si e vocês não se permitem se libertar disso. Vocês estão aprisionados a isso. Por isso que nós já abrimos aqui com este 8 de copas, né? Pedindo para vocês, deixa ir, se liberta. Isso está te fazendo mal. Aqui, inclusive, está falando para alguns de vocês sobre mágoas do passado. Pessoas que te feriram, projetos que não deram certo e vocês ficam remoendo isto. Então, por exemplo, se é um relacionamento que deu errado, toda vez que você conhece uma pessoa nova, você fica naquele medo. Ai, vai ser igual, a pessoa vai fazer isso comigo de novo. Todo mundo é igual. Se é um trabalho, você fica com tanto medo de arriscar novamente, que você fica aprisionado. Não, eu não vou tentar nada novo, tem um projeto super legal aqui que eu queria desenvolver, mas eu não vou tentar, porque já não deu certo no passado, então quer dizer que não é pra mim. Tá? Então isso, eles pedem para vocês deixarem ir, né, essas emoções, estes sentimentos, para vocês se curarem destes sentimentos. Reflitam mais sobre a vida de vocês, o que vocês poderiam ter feito diferente, o que vocês podem fazer diferente a partir de agora, porque vocês não conseguem mudar o passado, certo? Então vocês têm que focar no a partir de agora. Então pensem o que vocês podem fazer de diferente agora para ter um resultado diferente do que vocês tiveram no passado. Porque esse período de inverno tá acabando. Tá acabando. Tá? Vocês estão aí trocando de ciclo. O período de inverno era um período muito importante para vocês se curarem, um período onde vocês teriam que refletir mais, né, ter mais entendimento sobre as coisas, mas acabou. Agora vocês precisam se reerguer, renascer disso, assim como a fênix, que passa por um processo doloroso, um processo difícil, que ela morre e, digamos, entre aspas, deixa de existir, mas ela renasce maravilhosa, majestosa. E o resultado dessa ação de vocês será muito positivo. Aqui o 9 de coração. O 9 de coração, ele reforça muito isso, o resultado será positivo, tá? Vocês têm uma proteção espiritual e que vai mostrar para vocês, lembra que eu falei com a carta do carro, escolher um caminho, né? Tomar uma decisão, escolher um caminho. E aqui tá me dizendo claramente que eles vão iluminar o caminho para você, os seus guias, seus mentores. Eles vão mostrar a direção correta, desde que vocês acreditem nisso, que vocês confiem nisso, né? Que vocês não duvidem do potencial de vocês e da proteção que vocês têm. E aí sim a vida de vocês vai entrar num equilíbrio, numa harmonia, porque vocês estão em harmonia, o que vocês desejam, né, está em harmonia com o que a espiritualidade também quer para você. Mas você precisa confiar, porque vejam bem aqui por baixo do 9 de coração, o caminho oculto. Então existem coisas que vocês ainda não estão conseguindo enxergar. Mas lá no plano espiritual já tem muita coisa encaminhada para vocês. Que está ali só esperando a oportunidade certa de se manifestar, de se materializar na sua vida. Mas você precisa permitir que isso aconteça. Como? Se libertando de uma vez por todas do seu passado. Ok, meus amores, essa era a mensagem que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau!